Eu passei por 30 segundos. Peixes, nascidos de 19 de fevereiro a 20 de março. Peixes, você vai estar mais criativo e pode usar isso ao seu favor. Sua popularidade está em alta e facilita. Exato. Estou velha, o Arthur falou, a Grazi está oficialmente velha, porque a risada dela agora está igual a da minha avó, de chaleira. 10. 10 segundos. Você que entra e me passa? Começa, tá? Você vai me passar? No ar. De volta pelas ondas da Mais Ouvido, Alternativa FM, ligada em todo lugar. Como eu falei, a doutora Grazi, nós estamos recebendo aqui o Mihai e a Rafaela, com o tema Família Atípica. Muito bem. Olá, doutora, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, ouvinte. Aproxima mais que... Bom dia, William. Vai. Isso aí, foi? Agora foi. Bom dia, William. Quanto bom dia, hein? O programa ao vivo é assim. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela presença de vocês aí, nos dando o privilégio de nos ouvir aqui no nosso novo projeto, o nosso podcast, o Pode Canalizar. E hoje eu estou tendo o privilégio também de receber aqui dois convidados que são dois amigos, né? Que é o Mihai. Mihai é pastor, até lá da Igreja Brasil para Cristo, meu amigo, e a Rafaela. Rafaela, eu estava lembrando hoje cedo, já vou passar a palavra para vocês. Conheço a Rafaela desde adolescentezinha. E aquela menina séria, porém simpática e educada, sempre lá com a mãe dela. E eu sempre falava assim, tem alguma coisa especial nessa menina. E hoje, o mundo dá voltas e eu tenho a grata surpresa de receber ela com esse amigo meu para falar de família atípica. Então, sem muitas delongas, porque eles vão se apresentar, eles vão falar tudo o que eles têm no coração aqui preparado, mas eles são nossos convidados de hoje. Eu quero que você, meu querido ouvinte, você que está aí ao vivo no Instagram, no Canalizar, e você que perder também essa entrevista, a gente vai subir o vídeo para o YouTube, tá? Então fica tranquilo. Mas você preste bastante atenção que você pode se identificar com a história deles ou conhecer alguém que tem uma história parecida, não é? Porque a família atípica hoje, a gente vai entender o que é isso. Tem muitas, né? Então vamos lá. Mihai com a palavra, Rafaela com a palavra. Conta pra gente, como é que é a história de vocês? Então, bom dia, gente. Bom dia, Grazi. Bom dia, ouvintes. E você que acompanha a gente aí também pelo Instagram. Então, o autismo, ele entrou na minha vida, na verdade, não foi nem através do Nicolas, né? Eu tenho um caso na minha família, eu tenho um primo. Então, vocês são família atípica, pais de um autista, é isso? Isso, exatamente. Uma criança autista, quantos aninhos tem? O Nicolas tem 4 anos e meio, né? Caminhando para 5 anos. Né? Tá, entendi. Já ouvia falar, né? A Rafaela tem caso na família dela, e eu tenho um primo também que mas a gente sabia assim, superficial por não viver a experiência, né, de ouvir falar. Até que aconteceu com a gente resolveu ter o nosso filho, a Rafaela engravidou, uma gravidez aparentemente, né, normal. A única questão que a Rafaela teve na gravidez dela foi a diabetes gestacional, mas tudo dentro do controle, né? Eu tudo tive controlado, tudo acompanhado. E o Nicolas chegou com a gente com muita expectativa, primeiro filho, né? A gente cheio de projetos, né? Cheio e eu de sonhos, acompanhei um pouco dessa gestação. Idealizações, né? Que a gente cria naturalmente, né? Quando a gente espera e projeta ter um filho, né? Que é o primeiro filho, né? Primeiro, e o único, né? Até agora. Até agora. Só que aí a gente começou a acompanhar, né, o crescimento do Nicolas, a gente estava sempre perto, e alguns aspectos do desenvolvimento dele começaram a ficar a desejar. A gente percebeu que ele começou a evoluir em algumas questões, mas que ele é como se ele aprendesse e desaprendesse. Isso com qual idade, Mihai? Então, foi com 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente percebeu essas... Bom dia, né, pessoal? Bom dia. 1 ano e meio, mais ou menos, a gente percebeu... Bem cedo, né? Sim, algumas características que a gente observava as outras crianças e que a gente começou, como mãe, pai, a gente compara, né? Mas não com aquele receio de meu filho é melhor do que o outro, ou pior do que o outro, entendeu?
Mas a gente começou a perceber que quando a gente chamava ele não atendia. E aí a gente ficava chamando por várias vezes. Aí com muito custo ele atendia. Esse foi o primeiro sintoma, vamos dizer assim. Sim, aí ele começou... É sintoma que a gente pode falar? Sim. Ou são características? São as características. Então tá, foi a primeira característica Isso. do autismo que vocês perceberam. Só que aí a gente não sabia ainda que era o autismo. Entendi. E aí a gente foi... Eu comecei a perceber que ele... E antes disso, ele demorou a engatinhar um pouco. Depois que a gente foi percebendo, parando para analisar, né, o quadro dele, ele demorou um pouquinho a engatinhar. Ele engatinhou para, tipo assim, já andar, entendeu? De 10 meses já. Ele não engatinhou antes, ele só se arrastava. Sentou e andou. Isso. Olha. Como que ele tivesse pulado no etapa. E aí ele mais fez, entendeu? Fez pouco, mas engatinhou. E aí, com 1 ano e meio mais ou menos, aí a gente percebeu que ele demorava a ser... ele atender o nome, né? Atender pelo nome. E aí a gente percebeu algumas coisas que ele fazia que não era comum. Muitas pessoas falavam que ele era inteligente, né? Observava aquilo que ele fazia, mas já era outra característica do autismo. O que, por exemplo? Assim? Como enfileiramento de brinquedos, objetos. Ele não tinha... separava por cores iguais, sem saber as cores. Separava pelos tamanhos, os menores para os maiores. Isso ele brincando sozinho? Sozinho, Categorias, por exemplo, animais com animais. Aí ele tinha o pino de boliche, né? Pinos de boliche com pino de boliche, amarelo com amarelo, azul com azul, vermelho com vermelho. Ele mesmo já identificava sem conhecer as sem conhecer. Então, assim, quem olhava, ele é inteligente e tal, mas já era os sintomas, né? Já era outra característica do autismo. E aí a gente começou a perceber que ele teve alguns outros atrasos, que ele não... Por exemplo, apontar. Ele apontava, deixou de apontar, ele balbuciava algumas palavras, deixou de balbuciar algumas palavras, e aí o contato visual também caiu, e aí a gente percebeu, não, tem alguma coisa de errado. E aí a mãe, né, como a gente é sempre ansiosa com as coisas, foi pesquisar, né? Você foi pesquisar por conta própria? O doutor Google. Aí a gente, né, primeiramente, assim, eu tomei mais, assim, iniciativa. Mas você já tinha, assim, alguma ideia que pudesse ser um autismo? Ou não, alguma coisa, né, que estava fora do Mas você padrão. Só achava que estava fora. Isso. E aí, a primeira, eu me lembro do dia. De noite, o Mihai tinha algum compromisso à noite, ele não estava em casa. E aí eu coloquei lá, digitei os sintomas que ele estava tendo, as características, e aí só apareceu autismo. Eu falei assim, não é possível, comigo, né? E essa é a primeira pergunta que a gente se questiona. E aí, a partir desse dia, a gente vive uma jornada assim, de dia após dia. E como é que foi contar pro esposo que você pesquisou? Aí eu fui aos poucos, porque... foi um baque pra mim, né? E eu falei assim, como que a gente vai... Você não conseguiu nem verbalizar isso com ele? Como é que foi debaixo de muita lágrima, né? Porque a gente nunca espera, a gente sempre deseja uma gestação perfeita, um filho perfeito, a gente idealiza uma vida perfeita para nós. E na verdade não é isso. Às vezes tudo estava indo muito bem até 1 ano e meio, né? E aí a gente se depara com um obstáculo para se ultrapassar. Eu não digo nem uma pedra no caminho, porque a gente tem que vencer esse obstáculo, né? E aí, quando eu comecei a conversar com ele, para o Mihai foi muito difícil, né? O processo de aceitação. Foi você que falou com ele ou ele também percebeu? A gente sempre conversou muito, mas com aquela coisa de falar assim, Mihai, eu acho que é. Ele falou, não, né? Alguma coisa assim, né? De não aceitar mesmo. E aí a gente começou a conversar e tal. Eu falei assim, não, vamos levar ele numa pediatra, né? Vamos relatar.
E daí começou a nossa Com busca. quantos anos ele estava quando vocês decidiram? Tinha. Foi no completar mesmo- 2 anos, né? 1 ano e meio. Entre 1 ano e meio a 2 anos. Foi Porque- bem imediato, Porque, assim, na a gente não verdade, esperou muito. a primeira profissional que a gente procurou foi a fonoaudióloga, que acompanha a gente até hoje, né? Inclusive, a Débora Bertelli, aqui em Bicas. E a gente levou porque, naturalmente, ele já estava com atraso de fala. Então, independente do que ele tivesse, ele precisaria fazer o acompanhamento E hoje fonoaudiológico. você sabe se é decorrente do autismo? Do autismo. Ah, porque então era mais uma característica, era mais uma atraso de fala. característica. Atraso de Exatamente. Na realidade, acho que é quase que a principal, né? É o que mais desperta as pessoas. É a socialização e o atraso da fala, porque é um Mas é uma das transtorno, características que mais incomodam os pais, por exemplo. É aquilo que o pai mais espera, a mãe mais espera. Se a criança ela não falou no tempo adequado, ela já liga uma lanterna de alerta aí. Entendi. E aí a Débora começou a acompanhar a gente já foi com essa ideia, né? Com essa suspeita e já com essa indicação. Olha, a gente tá... Será que pode ser? Né? Ela teve muito tato até para poder conduzir a gente, né? E ela falou, olha, pode ser, mas vamos acompanhar primeiro, vamos fazer primeiro alguns testes, vamos... E aí foi que ela falou com a gente, né? De qualquer forma, sendo ou não sendo, o atraso de fala ele precisa fazer. Então O vamos tratar. acompanhamento. Então vamos acompanhar. E ele está até hoje, né, fazendo com ela. E assim, como que a princípio, parece... É um trabalho de formiguinha. De formiguinha. A gente deseja um resultado bem imediato, mas não é assim. A princípio, É um os processo. resultados são invisíveis. A gente não enxerga. A gente fala assim, meu Deus do céu. Deve dar até vontade de desistir, né? Porque não tá, tipo, Você fala, não tá "Nossa, vendo você o tá resultado. Eu Meu sempre, Deus, será? assim, mais no início, o Mihai acompanhou um pouco mais, né, nesse processo de terapias. Então, todo dia eu perguntava para ele assim, aí eu estava no trabalho, como é que foi a sessão? Aí ele falava, tudo bem. Normal. Aí a gente esperava, não, né? Reagiu bem e falou coisa, aí já espera as frases e contar, né? Mas enfim, foi um processo. E ainda não estamos ainda nesse processo concluído. Ainda Então, estamos. Com relação à fala, para a gente matar a minha curiosidade, eu acredito que a curiosidade dos nossos ouvintes também, espectadores. Hoje ele está com quantos aninhos? 4,5, né? Vai fazer 5 em agosto, né? Agosto, Agosto. Tá, 4 anos e meio. Esse tratamento começou mais ou menos com uns 2 aninhos, né? Então tem 2 anos e meio de tratamento. Como que tá a fala dele? Fala pra gente. Ele está começando a dar função comunicativa na oralidade, né? Na Ele fala fala dele. palavras Ele soltas. fala palavras aleatórias e soltas. Então, agora está no processo de fazer ele entender, de associar as coisas. Montar uma Né? frase. De montar uma frase de 2 palavras, de 2 para 3, de começar a montar isso e dar função comunicativa aquilo. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas ouvem ele falar caranguejo, por exemplo, né? O elefante. Olha que legal, ele está falando. Mas ele está falando aleatoriamente. Com qual utilidade que ele está falando isso? Não tem função comunicativa. Se ele estiver com um brinquedo na mão, se ele estiver vendo o brinquedo, o animalzinho que ele gosta muito, por exemplo, e ele quer falar com a gente que ele quer aquele brinquedo, e ele chegar perto de mim ou dela, ou de você e falar assim, um elefante, Aí você você vai entender, e a Que é gente um entende pedido, que é um Mas pedido ele já tá dele. fazendo isso. Sim. Ele faz, ele já chega a falar, né? Quero beber água, ou água, Quer tomar banho. quer tomar banho. Olha, que avanço, né? Já começou a Dá soltar. mais função à Que bom. comunicação, que esse que é o intuito agora. Se não tivesse começado o tratamento, ele não ia estar Não. com isso hoje. E é Então isso- tem O mais que fazer. importante é isso, um diagnóstico precoce. Percebeu algum atraso no desenvolvimento do seu filho? Procure uma ajuda. Não é pecado você achar que Não é coisa da sua cabeça. procurar, entendeu? Doença na criança. Não é procurar. É você estar alerta a todos os sinais de desenvolvimento da criança. É porque a gente, às vezes, quando tá cismado com alguma coisa, a gente vai procurar um médico, tá procurando chifre na cabeça do cavalo, não sei o quê. É fase. Gente, eu tomei um ranço com esse negócio de fase, que não é fase. Né? Igual Toda às vezes criança tem seu tempo. igual Não, Como a gente malcriação. ouviu isso? Eu posso estar redondamente enganada. Igual malcriação de criança. A desculpa da malcriação é fase.
Gente, eu usando com meus filhos, eu falo, não, peraí, não tem fase de mal criado, não. Vamos aprender então. Então vamos pular essa fase o mais rápido possível. Vocês passaram uma fase, então, vamos voltar na fase, que as crianças já estavam falando, se comunicando, socializando, e o de vocês não. Não. Então não tem que ver essa fase, tem que E procurar. aí a Parabéns. gente, foi mais atenuante pra gente no aniversário que a gente foi. Isso. Que ele tava todo mundo brincando, as crianças Interagindo, interagindo, brincando. e ele passou a festa inteira deitado no chão olhando um brinquedo. Olha só. Porque festa isso inteira. também era um sintoma dele não dar função às Aos brincadeiras, brinquedos, aos brinquedos. Ele sempre enfileirava e admirava aquilo que ele tinha feito ou colocado à frente dele. Que era Então, muito mais importante do que estar interessante. correndo. Estava acontecendo, né? Isso. E as crianças passavam pulando de um lado, passar por cima dele, pulavam, fazendo esse episódio. Geralmente eles têm interesse não pelas pessoas, pelo social, mas sim por objetos, pelas coisas. Agora Entendeu? eu vou fazer uma outra pergunta aqui, gente. Infelizmente, a gente sabe o que acontece. Vocês se sentiram assim, vocês tinham vergonha de ver, às vezes, um comportamento diferente, culpados? Qual que é o sentimento que dá dessa diferença? Fala pra gente, como é que é? Quando eu chegava em locais sociais, assim, e ele queria enfileirar, tudo que ele via, queria enfileirar, a gente se sente perdido. Assim, eu não um peixe fora d'água, esse não é o meu lugar, né? E os olhares? Sim, e sempre teve e vai ter, né? Infelizmente, porque os olhares, eles acusam muito mais do que as palavras. Então, se você, por exemplo, está num local e vê um comportamento diferente, você já logo vai julgar, né? Então, assim, esse era o sentimento de julgamento, assim, em relação a gente. A ele também, porque sempre olhava, né, de uma forma diferente. E aí, nesse aniversário... Ele que fosse para observar, tipo assim, né? Sim, o que ele estava fazendo. Engraçado, o Nicolas, não é? Diferente. É diferente, olha só, ele Mas faz diferente. os olhares machucam muito. Muitas vezes eu já cheguei em casa me perguntando assim, gente, mas ele não vai brincar? Será que quando é que ele vai interagir? Porque é isso que a gente espera, né? De deslanchar. Mas até a gente entender que existe um processo, né? Isso vai machucando. E vai colocando, é como se fosse uma ferida, né? Aí vai criando a casca até a gente conseguir expor a situação, né? Porque vocês levaram um tempo, né? Sim. Porque é o que ela falou, machuca e acaba isolando a gente. Porque você se sente incomodado com algumas questões e você se preocupa muito como que as pessoas vão lidar com ele, como que as pessoas vão entender ele. Né? Foi o nosso quando a bomba caiu assim, né? E a realidade E da a nossa gente mente. também teve que aprender a identificar o que era uma birra, de uma crise, de o que ele Porque isso queria, acontece. a intenção do choro, se ele estava com fome, ou se... Então, tudo era muito regrado. Então, assim, Por isso que se chama família atípica. Porque é fora do habitual. Fora do que a gente está acostumado. Você precisa reaprender Decifrar a o comportamento. Exatamente. Porque ele não verbaliza. Por exemplo, se a criança está com fome, um bebezinho está com fome, a mãe ela sente que é o choro de fome. Ela sabe que é o choro da cólica, ela sabe que é o choro da fome, ela sabe tudo, né? É basicamente como se esse período se estendesse por mais tempo. Porque a gente aprende a ver que aquele comportamento é um comportamento que hoje não, porque ele já consegue demonstrar melhor, né? Sem o choro. Mas até chegar no hoje, né? Foi muito Esses dias eu até, alguém me perguntou assim, mas você entende tudo que ele fala? Aí eu falei assim, a maioria das coisas a gente entende, porque a gente vai acostumando, né? Com o jeito de falar, e ele tem bastante estereotipia vocal, né? Que essa mudança ele, ao mesmo tempo que ele está em agudo, ele vai pro grave, né? Então... Aí... Vai do lírico ao rock and roll em 5 segundos. Ele canta muito, né? Assim, como é que chama isso? Cantar, ele canta. É uma estereotipia vocal, ele usa muito para fazer as ecolalias, né? Que são as repetições ecolalia que você tinha falado. das palavras. Ele naturalmente ele é muito musical. Mas Será ele se apropria. Mas ele se apropria sabe, disso. deixa eu fazer um adendo. Para quem não sabe, o Mihai, ele é um cantor profissional. Ele canta desde
menininho, desde criança, canta Desde em a idade do casamento, canta em festival, desde a idade do livro, canta em festivais, ele é uma sumidade vocal. E aí, de alguma forma, o Nicolas herdou isso, né? E vai desenvolver também o canto, sem ser uma ecolalia, vai... Eu Né? acredito, Ele tem é muita bem facilidade, inclinado à né? música, ele gosta de estar no meio, né, ali, de explorar os instrumentos, isso aí ele tem. E olha, eu vejo que vocês são um casal, assim, graças a Deus, sólido, que se ajudam, né? E a pergunta, lá no olho do furacão, assim, quando vocês caíram a ficha, ia começar a buscar ajuda profissional, de ir, não ir, não ir, eu não sei como é que dá um nome para essa fase, não sei se tem um nome de negação, alguma coisa. A quem vocês recorreram? Como que foi esse processo de luto, de falar, não, agora vamos expor, porque não dá para ficar só entre nós? Como é que foi? Então, o nome é exatamente esse, né? É o luto que se vive. É o luto de uma criança viva, basicamente, porque, né, por você idealizar, criar expectativa e uma característica, e você ser surpreendido na trajetória da sua vida, do desenvolvimento do seu filho, com uma outra realidade. A gente se isolou muito, e na realidade, no olho do furacão, a gente só tinha Deus. E aí eu falo, às vezes as pessoas podem até ouvir e achar até egoísmo da nossa parte falar uma situação dessa, porque a gente é rodeado de pessoas o tempo inteiro, ainda mais quanto à nossa realidade de igreja. Só que é como se você estivesse rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo você estivesse sozinho. Porque é difícil de fazer com que as pessoas entendam o que você está sentindo, o que você está passando. A luta era muito interna, né? Por causa do nosso entendimento, como que as pessoas vão compreender. E aí, a nossa sensação era sempre essa. Por quê? E até hoje a gente se tornou um pouco assim, porque o nosso assunto, a nossa conversa, ela começa muito bem, mas ela acaba em autismo. Ou ela no meio do caminho cai em autismo. E nem todo mundo está com saco, né, com paciência de ficar ouvindo e caindo nesse assunto o tempo inteiro. Né? Então a gente acaba, como é que eu posso dizer? Se isolando, A gente se retirando, privou muito privando. no começo, às vezes, de questões sociais, de eventos sociais. Não por vergonha do Nicolas, de como as pessoas iam ver, mas para a gente se descobrir também, se colocar nesse lugar e se entender melhor. Porque foi muito solitário mesmo, assim, né? essa trajetória. E a gente a gente teve mesmo o Senhor. E assim, o fundamento da palavra de Deus, que foi o que fortaleceu a gente. E além da nossa compreensão, e consequentemente além da compreensão das pessoas. Obviamente que teve gente que assim, se preocupou com a gente, que nos ajudou, né? No que podia, né? No Uma que ajuda podia, material, exatamente. uma oração. Exatamente. Mas Só que não é nem falar assim, a culpa das pessoas. É porque ia além até do entendimento era um delas. processo de vocês. Um processo nosso. E que foi importante. Né? Hoje, na realidade, né, a gente... essa realidade veio e ela ficou, né, na nossa vida. Porque foi necessário para isso. Porque, por exemplo, não é todo lugar que a gente vai que o Nicolas vai ficar confortável, que ele vai ficar comportado por muito tempo. Aí né? vocês precisam escolher Eu por preciso ele. Por ele, exatamente. Aí a gente se E nem priva todo mundo por ele. entende isso, né? Aí às vezes a gente pode rejeitar algum convite, tipo, às vezes a semana dele não foi uma semana legal, isso tudo influencia também. Nós, de família atípica, nós não vivemos com o futuro, nós vivemos com o presente. Hoje. Vivemos com Interessante. o dia após dia. Porque hoje, igual semana passada, o Nicolas estava bem desregulado. Então, ele não rendeu nada nas terapias, porque houve muita mudança na semana. Então, até ele voltar ao ritmo dele, essa semana ele já rendeu bem, ficou mais calmo, né? Lembrando também que hoje ele não precisa de uma medicação, mas... Ele não faz uso de medicação. Não, ele E o que ele somente tem de pelas tratamento? O que ele é acompanhado? Ele faz acompanhamento psicológico na terapia ABA, que é o mais indicado para o autismo, né, que é a análise do comportamento aplicada. Ele faz em Juiz de Fora, porque quando a gente descobriu o atendimento em Bicas, ele já estava bem vinculado a esse profissional. Então a gente preferiu não mudar. Mas aqui em Bicas tem um profissional, olha. tem a Gilceia, né, que é psicóloga ABA, e atende assim, muitas crianças aqui em Bicas, né? E tem feito um trabalho excelente, inclusive.
Mas por opção dele já está com o Já está- ritmo, vocês a gente optaram em optou deixar. por não- Manter os mesmos manter, profissionais. Porque essa mudança também altera, né? Sim, O comportamento. exatamente. Sim, é por causa do Exatamente. vínculo com a pessoa, isso é muito importante. Então, assim, a gente evita fazer muitas mudanças, mas se necessário, a gente Aí realiza. sim. Aí ele faz acompanhamento psicológico com a TO, que é a terapia ocupacional, com a fonoaudióloga, e agora ele faz também com o AEE, aqui no núcleo de atendimento especializado, chamado de Casa Azul. Graças Né? a Deus. Ele faz com a AEE, né? A profissional que reforça, né? Que dá continuidade, dá função àquilo que ele aprende na escola, dá continuidade com ele. Então, nesse atendimento. vocês têm. E ele estuda, né? Estuda. Escola regular. Escola regular. Ele estudava em tempo integral, né? Ele era matriculado na creche no ano passado, e a gente percebeu que teve a necessidade da gente fazer essa mudança, porque em determinado momento, né, ele rendia muito bem de manhã, mas na parte da tarde ele ficava entediado, ficava um pouco agitado, tinha que sair de sala. Então a gente percebeu que o tempo integral para ele não estava sendo legal. Aí foi onde nós tomamos a decisão, né? A Rafaela optou por parar de trabalhar para ficar com ele em tempo integral, para a gente poder ofertar para ele o ensino regular, onde ele estuda só meio período. E a gente optou em colocar ele de manhã, porque a gente nunca precisou acordar ele para ir para a escola desde a barriga, na verdade. Né? Sempre teve Ele sempre rotina. acordou muito cedo, assim. E aí de manhã ele rende mais. Então a gente optou por colocar ele. E tudo isso foram vocês que foram observando, junto com o apoio da escola também, que deve passar um feedback, né? Os profissionais foram direcionando bem a gente também, né? Porque o psicólogo aí é um papel fundamental também, porque ele vai direcionando, né? No desfraude, nas questões sociais. Então, assim, tudo foi bem direcionado para a gente. Então, a gente foi muito bem instruído. E estamos sendo também, E né? teve êxito, né? Sim, Foi tendo êxito. Exatamente. Sim. Eu me lembro que a Rafaela, eu não sei em que ocasião que ela falou, eu guardei aqui. As pequenas vitórias de cada dia, né? Sim. As pequenas evoluções. Então, vão sendo as vitórias somadas, mas tudo vem no detalhe, né? No aprendizado, uma fala, enfim, né? Então, vocês têm uma agenda toda voltada para o Nicolas. Sim, a semana inteira. Todos os dias ele tem alguma coisa para fazer. Né? E Que aí a vocês- gente conseguiu distribuir bem para poder não sobrecarregá-lo. Um dia, né? E vocês têm. Hoje a Rafaela que fica, não trabalha fora, recebendo salário, e fica trabalhando com ele em casa. E o Mihai, que hoje está trabalhando, né? Já tem um tempo, né? De professor. E vai buscar o pão de cada dia, né? E antes era o contrário, né? Por eu causa tinha das uma situações da vida. eu tinha uma função remunerada, mas eu tinha a opção de Já era- estar em casa. Era Né? mais. Era mais Durante a pandemia, flexível, assim, mais flexível, exatamente. Só que eu ficava em casa e dava conta disso porque ela já tinha uma questão fixa, né? Um emprego fixo que ocupava o expediente de outro. Porque essa parte também financeira, eu acredito que deva ter pegado um pouco, né? Eu acho que pega de surpresa. Sim, é um Né? tratamento muito caro, né? Assim, se você for ver, colocar na ponta do lápis, então assim, não tem como você deixar totalmente. Hoje foi uma situação atípica, né? De eu precisar parar de trabalhar para um melhor sucesso nas terapias com ele, o desenvolvimento dele. Principalmente Mas- que ele é criança, né? Sim. É bom lembrar que, assim, esse tratamento, ele é dispendioso, custa muito pra gente fisicamente também, né? Porque Desgastante. é desgastante, a gente sai, se desloca até outra cidade, né? Para poder ele realizar esses atendimentos. Mas, assim, o importante é o sucesso, né? Ele está sendo muito bem assistido, está evoluindo muito bem, graças a Deus, apesar das dificuldades de todos os dias, né? Todos os dias a gente tem um obstáculo a ultrapassar, mas ele está tendo bastante êxito. E o primordial, o diagnóstico precoce, ele interfere muito no resultado. E né? vocês tiveram esse diagnóstico com quanto tempo? Na verdade, a gente já desconfiava pelos sinais que ele dava pra gente. Só que existe um tempo aí de Protocolo, né? Ser cumprido. para poder de observação, tanto escolar quanto social, quanto
em casa, né? e as terapias. Isso. Precisa de uma devolutiva de toda a equipe que atende. Entendi. Então, quando a gente vai no neuropediatra, que é o único que pode, né, diagnosticar e te dar esse documentado, ele pede essa devolutiva. Então, no nosso caso, por exemplo, ele foi avaliado durante 6 meses por todos esses profissionais, pela escola, pela TO, pelo psicólogo, pela fono. E a gente levou um relatório de todos eles. Aí ela olhou e falou assim, tudo indica que sim, vamos para mais 6 meses. E isso durou 1 ano. 1 ano e Um meio, ano e meio. praticamente. Porque a gente pegou o laudo mesmo, fechado, o ano passado. Entendeu? No meio do ano passado. Mas ele já estava sendo tratado desde o início. Entendi. Ô, gente, eu não tenho nem palavras pelo conteúdo de tamanha importância que vocês trouxeram aqui pra gente. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui abrir o coração de vocês. Que Deus abençoe. E eu tenho uma lembrancinha, um presentinho para vocês aqui do Pode Canalizar. Abre aí. Obrigada. Mostra pra gente aqui. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Quero agradecer imensamente, tá? Muitas famílias ouviram, muitas pessoas. Eu tenho certeza que elas foram impactadas, se sentiram aí de alguma forma. legal. Lindo. Mostra pro pessoal aqui, ó, que está assistindo a gente. É um Olha que lindo, azulejo gente. do Pode Canalizar, com a Olha data, a participação, que fique de lembrança esse momento tão importante, como o primeiro Obrigada. episódio do Pode Canalizar, com a presença de vocês, com um tema tão relevante. Muito obrigada. Nós que Pela agradecemos família. o espaço para falar sobre isso, né? A incidência do autismo aumentou muito e precisa ser falado isso, porque a gente nunca pode esquecer que lugar de autista é em todo lugar. Ai, que lindo, Né? é isso Ele mesmo. tem direito a estar em todo lugar e de ser incluído, não só o autista, como os E outros daqui para transtornos. frente, e você deficiências. vai encontrar um autista em qualquer lugar. Hoje a prevalência é de 1 a cada 36 crianças. Meu Deus. Então, em todos os lugares, se você vê também, isso é muito importante, a pessoa usando aquele cordão de girassol ou de quebra-cabeça, indica que ele tem uma doença oculta, que seja Olha, o autismo, ou um TDAH, TOD. para a pessoa já ficar Isso. esperta, tipo assim, não achar tão estranho a ponto de constranger Sim, alguma coisa. sim. Se vê alguma coisa, Exatamente. né? Já são sinais Muito que bom. a pessoa já pode se ligar que tem alguém especial no meio, né? Aí, William, tá vendo? Que coisa boa. É legal, né? Poxa, eu me emociono de ver eles abrirem o coração de uma coisa tão íntima, né? Mas que muitas pessoas podem estar passando por isso e que sintam-se incentivadas. E a informação é tudo. Muitas pessoas que estão... Nós temos aqui 23 mil pessoas no da rádio. 23 mil pessoas nos ouvindo 23 só pela mil. rádio. 23.251 pessoas. Glória a Deus. Muito obrigada a você, tá? Obrigado. Então, o que Obrigada. acontece? A divulgação, falta divulgação de muitas dessas coisas que acontece. A gente é cru, a gente não tem essa experiência, como vocês também Não tinha. não Sim. tinham. Então, vocês hoje têm em casa, estão aprendendo, já aprenderam, né? A cuidar. E a maioria de nós, que nós não temos isso, mas problema todo mundo tem. Cada um tem... Problema não é problema, Deus dá a carga e cada um aguenta carregar. Se vocês têm essa situação, porque vocês conseguem. E a vida é assim. E a gente tem que respeitar, né? E o bacana é que você falou que se tiver... como é que é? O quadradinho, como é que repete? Um cordão. É um cordãozinho. cordão de identificação. Se a pessoa tiver um cordão de girassol ou um cordão de quebra-cabeças. Uma coisa que eu queria saber. Por exemplo, há pessoas que mexem com o brilho deles, eles querem ficar perto, é todo mundo igual para eles quando eles estão concentrados no brinquedo. Eles têm alguém que eles veem assim, chama a atenção deles. Tipo assim, santo bate com santo. Tem gente que acha que autista não tem sentimento, né? Não, eles são, sim, alguns não têm a dificuldade do toque, né? Mas eles são muito carinhosos e eles São mesmo. têm um por sentimento exemplo, muito puro. Se eu estiver fazendo alguma coisa perto do filho de vocês,
ele se interessar, ele vai aproximar de mim. Sim, Automaticamente. Vai. Vai. Se eu estiver colocando, por exemplo, os quadradinhos que estiver fora de lugar, e vai chamar a atenção dele e vai vir ajudar. Provavelmente ele Sim. vai organizar. Ô, Rita, olha que Não, né? interessante. Deixa eu contar aqui, porque eu posso falar que são meus irmãos lá da minha igreja, e o Nicolas é esperto. O que acontece? Quando ele está no colo da mãe dele, e ele quer sair do colo, está na igreja, está na hora do culto, ele quer sair, ele vai pedir no colo de um em um, até alguém soltar ele. Para um menino que tem dificuldade, né, por causa dessa característica de olhar quando chama, na hora que ele quer, meu filho, é muito engraçado, ele é esperto. Aí ele dá um bracinho, você pega. Aí ó, quem tá do seu lado, ele dá o Aí bracinho. ele te dá uma moralzinha de leve, pra você não ficar sem graça, ele fica um pouquinho no seu colo, logo já aperta e puxa o chão pra ele correr. Exatamente. É. Na verdade, ele sabe tudo que está acontecendo no ambiente. Às Só vezes tem a não é dificuldade. interessante, às vezes o que está sendo direcionado, né? Mas assim, ele E sabe hoje, tudo. no nível terapêutico que ele chegou assim de acompanhamento, o que está precisando mais mesmo dele agora é a questão da comunicação social, né? Dele se socializar mais, as questões sociais dele. Porque de questão de aprendizado, não tem dificuldade nenhuma. Ele hoje está escrevendo Mas de o nome acordo com o dele. crescimento, ele vai Sim. melhorando cada dia mais. Isso daí. E o interessante é que essa família atípica que a gente está aqui hoje tem que ter os nossos parabéns. Porque eles mudaram a vida, a agenda, para dar toda essa terapia para eles. E não é todo mundo que faz isso, Will. Tem gente que a gente sabe que. Mas se não faz isso, não é pai nem mãe. Exatamente. Isso não é pai nem Que mãe. fique de conselho para quem está nos ouvindo, para Mas- buscar tratamento, porque melhora, não é? Sim. Nossa, Pode como- ser, a Mas- melhora mas tratamento vocês é vão para poder o fazer tudo desenvolvimento. do jeito que quando vocês eram casalzinho que saía. O tempo vai ajudar tudo, ele vai crescendo, vai melhorando. Já está melhorando, como Sim. vocês falaram aí. A Graças tendência é cada dia mais. É. Ô, doutora Graça, eu agradeço a sua vinda, o Mihai, a Rafaela, e precisando, a rádio está à disposição. Você é parte da nossa equipe de locução e com certeza vem outras entrevistas aí. E a informação é tudo. Muitas pessoas que não sabiam dessa situação passaram a saber agora. Porque a gente vai aprender, eu mesmo não sabia do cordão, a gente já passa a prestar mais atenção numa criança que é mais caladinha, a gente vai olhar coisa que a gente não sabia. Cada entrevista é uma aula aqui no Alternativo que a gente vai aprendendo. Bom para vocês também, que vocês, entre aspas, desabafaram, sente prazer, mesmo a situação era muito pior, hoje já está melhor e a tendência é melhorar. A gente deu um basta em um ciclo de luto para transformar em um propósito de vida. Porque Nossa, que assim lindo como isso. que a gente resolveu a nossa questão de entender e vestir a camisa, a gente entende quantas de pessoas que podem ser alcançadas com essa realidade. Quantas pessoas não estão vivendo isso e não sabem o que fazer. Então, e quando a gente tomou a decisão de abrir, a gente falou assim, até quando esse menino vai ficar só dentro de casa vivendo desse jeito, e a gente sem entender o que está acontecendo, sem a gente procurar ajuda, sem a gente expor, sem a gente... Então a gente, por ele e pelos que virão, a gente sempre fala isso, né? A gente faz alguma coisa, a gente busca fazer alguma coisa. Foi uma opção nossa. A gente precisou botar o pé no freio em muita coisa. Eu deixei de fazer muita coisa Por enquanto. por opção, né? Porque a gente precisa dar atenção para ele. Né? Eu não sou mais tão visto igual eu era, mas eu estou sendo visto dentro da minha casa, dentro com eles, para mim já é válido. Quando a gente, por exemplo, chega numa semana onde a criança pega um brinquedo e joga dentro da cama, e a mãe dele fala, poxa, meu filho, não pode fazer isso, assim não dá. E ele olha para ela e fala assim, desculpa. Ai, Isso pra gente já vale. Isso foi uma ontem, aconteceu Dele ontem. comer um prato de comida, porque tem a seletividade alimentar também, comer um prato de comida, comer uma fruta, e aí ela estava fazendo uns chocolates lá, para uma questão lá da igreja que vai ter, e aí ela pegou, olha, como você se comportou bem, eu vou te dar esse pedacinho de chocolate aqui, você comeu, você tá de parabéns. Ele pegou o chocolate, chocolate, aí mordeu e fez, delícia. ai, gente, que Isso não tem preço. Isso não tem E preço. quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente se cura. Então eu queria deixar para as mães e os pais que estão vivendo essa realidade que há esperança. Lutem pelos seus filhos, porque o desenvolvimento deles não tem preço. Se você se sente incapaz, respira, pega um fôlego, se apegue em Deus, porque isso faz toda a diferença. E recomece.
Eu já ouvi muito isso. Vai, se arruma, coloca uma maquiagem, passa um batom e vai viver de novo outro dia. Porque é as nossas vitórias, é matar um leão por dia, né? Tá Todo dia tem vitória. Tá chegando o Dia das Mães, né? O recado fica para elas também. Se você tem o seu filho e você observa alguma questão atípica que você não julga como normal, como habitual para o desenvolvimento de uma criança, vai buscar ajuda. Isso. Não é coisa da sua cabeça. Não se reprima. Não é, Vá mãe é atrás. mãe, não tem jeito. Se você pode não ser nada, Mas pelo menos você mas buscou você fez a sua isso. parte. Né? Porque E se às vezes as pessoas vai dar ficam certo. vivendo assim, mas também era. Né? Hoje, quando a gente viveu do Nica, a situação do Nica, as pessoas ficam, mas também era assim quando criança. Mas fulano também era assim, mas meu irmão também era. Mas será que às vezes não tinha alguma cada um coisa e não buscaram ajuda? Hoje em Né? dia a informação está muito acessível a todo mundo. Então, isso já é um grande passo. E Né? por falar em informação, deixa aí o Instagram de vocês, para quem está ouvindo, de repente quer perguntar alguma coisa, mandar uma mensagem, deixa aí o Instagram de vocês. O meu é @Mihai Ferreira, N-I-2-R-A-I, né? Mihai, do jeito que fala. @Mihai Ferreira. E o da Rafaela, É Rafaela Oliver, porque é Ferreira, né? Oliver. Aí vocês podem encontrar lá conteúdos do dia a dia, se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente lá. A gente não a gente sempre coloca. a gente não é especialistas, mas nós somos Estão vivendo na pais prática. dia a dia, né? E o que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição, seja para qualquer coisa, entendeu? Se precisar conversar, nós estamos à Muito disposição. bom. E nós estamos aqui para poder passar informação. Então, essa é a nossa vida. Muito obrigada, gente. E para quem pegou a entrevista aqui no Pode Canalizar pela Metade, a gente vai subir esse vídeo inteiro, esse episódio inteiro, no canal Canalizar no YouTube. Você do Instagram, que está com a gente, _canalizar, um abraço. A gente está aqui no amadorismo, mas tentando evoluir. Muito obrigada, meu amigo William, e fique com a Rádio Alternativa, gente. Um abraço. Beleza, obrigado a todos vocês que Obrigada. voltem sempre. Vamos de apoio cultural. Já estou de volta às 10h22.